Yala Sena do CidadeVerde.com falando dessa possibilidade do governador ficar até o final do mandato, caso seja reeleito. Ele já estaria pensando em não deixar o governo para, por exemplo, ser candidato ao Senado, segundo as declarações que ele deu a Yala Sena do CidadeVerde.com. Agora, hoje conversei com várias pessoas, Elivaldo Barbosa, por telefone, dizendo que inclusive já há um entendimento bastante avançado com o MDB, já está praticamente tudo certo para fazer parte da base governista. O Partido dos Trabalhadores vai ter encontro neste final de semana para traçar estratégias. O presidente do partido, Assis Carvalho, com quem nós conversamos agora, vai falar a respeito deste assunto. Deputado Assis Carvalho, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Já está previsto nas estratégias do partido, nas discussões, inclusive esse projeto de permanência do governador até o final do próximo mandato, caso seja reeleito? Boa tarde, Adelson. Assim, o governador Wellington Dias, como uma liderança política que tem contribuído muito com esse Estado, pensa naturalmente em cuidar dos netos, já tem a netinha, cuidar mais da vida, porque a vida política, ela consome muitas pessoas. Você praticamente não tem tempo para os familiares, não tem tempo para si mesmo. Então, ele sempre vem manifestando essa intenção de concluir um mandato e cuidar mais da sua vida pessoal. No entanto, a política tem muitos desafios. Qual será a conjuntura de 2022? Então, eu acho que, por uma questão de prudência, o normal é ele se planejar para concluir o mandato e deixar a política. Mas, às vezes, o país, o Estado, necessita de mais uma missão que, muitas vezes, um político coloca em seus ombros. Ele vai cuidar dos filhos, dos netos lá no Senado? Não sei. Então, eu sou mais prudente nessa área. Eu acho que é um grande quadro, respeitado nacionalmente. Agora, eu não tenho dúvida, eu tenho conversado bastante com ele, o projeto dele é nessa linha. Ele sonha muito em concluir esse mandato e cuidar da vida pessoal. Dependendo da vontade pessoal dele, é isso. Agora, muitas vezes você tem apelos nacionais, a conjuntura é que vai definir essa realidade. Então, eu não trataria muito deste ponto, mas reafirmo que realmente ele vem manifestando no meio dos amigos a intenção de parar e concluir este mandato e cuidar um pouco da sua vida. A indicação de Regina Souza como candidata a vice nessa chapa não tem a ver com o plano de futuro de 2022, deputado Assis Carvalho? E até isso sepultaria uma declaração como essa que ele deu, as brigas, guerras ou por indicações de candidaturas a vice? Acho que a indicação da Regina foi uma indicação sábia. E não foi uma indicação qualquer. Hoje a gente sabe que tem meios técnicos de compreender o que a sociedade pensa. A Regina é uma pessoa de origem popular, é uma pessoa que tem uma militância muito respeitada, de origem negra e assumida. E é claro que existem muitos preconceitos, né? Mas é uma minoria. Como bem colocou aqui o meu querido Elivaldo, muito racismo também. Tanto o preconceito pela questão de ser mulher e o racismo pela sua origem negra. Mas ela qualifica uma chapa encabeçada por governador Wellington Dias, exatamente por essa condição, porque ela tem uma origem mais ligada a um meio muito popular. E nós tínhamos informações positivas sobre isso. Está saindo uma ou outra, uns fake news que coloca por aí, porque infelizmente nós temos ainda muito machismo no estado do Piauí, tem ainda muita gente preconceituosa, mas eu posso lhe dizer que é uma minoria, mas é uma minoria mesmo, né, que não mexe muito com esse cenário. Agora, a Regina qualifica para ajudar o governo. Ele saindo ou não saindo, isso não é um debate para agora. Quem acompanhou a gestão da Regina na Secretaria de Administração, por si só a sua gestão fala, né? Honrada, equilibrada, né? Uma gestão muito boa. Então, eu compreendo que ela, como vice, dará ao Wellington essa sustentação, essa segurança, essa tranquilidade para o seu mandato. 2022 é outro debate. Eu acho que cada coisa no seu tempo. Agora nós temos que discutir 2018. Délio Rocha, direto de Brasília, tem pergunta para o deputado Assis Carvalho. Délio. Deputado Assis Carvalho, boa tarde para o senhor. Hoje pela manhã, em entrevista à TV Cidade Verde, o senador Ciro Nogueira disse que chegou a telefonar para o senador Elmano Ferrer, falando que vai tentar convencer o senador Elmano Ferrer a apoiar, a ficar do lado governista. Eu queria saber se o senhor acredita que existe alguma possibilidade de Elmano Ferrer apoiar a chapa governista.
O senador Ciro dá uma grande contribuição nisso. Eu acho que aquelas pessoas que tiveram conosco em 2014, é importante que estejam novamente todos unidos. E o Elmano estava naquele debate conosco, tanto que reconheceu depois das eleições que foi eleito pelas condições que a popularidade do Wellington oferecia e a nossa militância. Então, não fomos nós que saímos do Elmano, foi o Elmano que está saindo da gente. E feliz é o filho que volta à casa do pai. Se vier, será bem recebido pelos nossos braços. Yala Sena, do CidadeVerde.com, também tem perguntas ao deputado federal Assis Carvalho. Yala. Boa tarde, deputado. Deputado, o senhor teve um estremecimento aí com o presidente da Assembleia Legislativa, chegou a dizer em entrevista de que ele maltrata o partido. Eu queria saber como é que fica essa relação a partir de agora, já que há um indicativo de que o senhor, o Wellington, o Temisto vão estar no mesmo palanque. Já viraram essa página? Como é que está a situação hoje? Eu não tenho nenhum problema. Eu convivo na política com pessoas que, às vezes, na relação pessoal, não são relações tão boas. Eu vou lhe dizer que foi tranquilo quando o presidente colocava a condição do PT não ter nomes projetados com 25 mil votos, como se fosse mal dirigido. Eu acho que não foi bom, eu apenas devolvi. Mas para mim está superado, é página virada. Desculpa. Espero que ele... Deputado, Não, ele colocava sempre que quando, na defesa do Chapão, um partido que está há 12 anos no poder, se os candidatos não têm mais de 25 mil votos, tem algum erro na condução desse partido. Eu acho que foi um erro e não quero mais tratar disso. E eu apenas respondi no mesmo tom. Naquele momento o senhor sentiu que era a sua condução que estava... Mas é óbvio, ou a minha ou de quem me antecedeu. Então, foi apenas uma resposta pela forma que fomos tratados. Mas é superado. Eu acho que o presidente da Assembleia pode contribuir com essa chapa, deve estar ao lado do Wellington Dias, até porque tem sido muito bem tratado em todos os governos de Wellington Dias. Tem um papel fundamental também nesse diálogo com as lideranças políticas, embora todos saibam que houve uma resistência muito grande numa parte da política do estado do Piauí, mas agora isso é um assunto superado e o nosso amigo Marcelo Castro representa muito bem esse partido como presidente, que é o MDB, e tem uma relação excelente com o PT. Então eu acho que a decisão foi sábia, foi correta, e agora vamos construir junto. Eu acho que não temos mais que estar olhando para o retrovisor, vamos olhar para frente, nós temos que avançar. Construir junto, deputado, mas depende aí do encontro em que foi muito sedimentada a tese da chapa pura do PT. E há muitas lideranças, delegados, ainda insistindo nessa tese. A tese do Chapão corre algum risco nessa reunião do PT, que vai ser amanhã e terminar no sábado? Nós estamos trabalhando muito para construir essa unidade dentro do partido. Que eu quero agradecer. Construiu a chapa pura, agora vai construir o Chapão. Vai ser possível? Eu quero agradecer do fundo do meu coração todas as lideranças. O PT nunca esteve tão unido em toda a história. Eu tenho 34 anos de filiado, dos 38 anos de partido, e nesses meus 34 anos de filiado, o partido nunca esteve tão unido. Então, eu sou muito feliz e agradeço o carinho que recebi das lideranças, dos delegados, das delegadas. E o que está acontecendo agora é que a nossa tese de chapa pura é uma tese que não é de hoje, é uma tese do nascedor do PT de 1980. Porque eu sempre compreendo que coligação é uma anomalia. No entanto, tem uma conjuntura a ser tratada. No momento que, mesmo eu não sendo adepto de chapão, de coligação, mas precisamos fazê-la por conta da construção que estamos fazendo e ter Regina como nosso candidato a vice. Isso não é uma conquista qualquer. Nós, todo o PT, estamos satisfeitíssimos com a decisão tomada, não só pelo PT, é bom que se diga, com a anuência dos partidos da base, de que a Regina representaria bem a condição de vice. E é claro que, diante de uma situação como essa, processo político, processo de negociação permanente. Eu estou dialogando, tenho mais uma reunião da executiva hoje, agora no final da tarde. Preciso viajar imediatamente com o Encontro de Lavradores na minha cidade de Oeiras e vou estar também em Santa Rosa, abraçando meu querido prefeito Veríssimo, que está fazendo lá o Agro Rosas, e volto imediatamente para cá, para que a gente amanhã continue construindo isso e votar a tese no sábado. Mas eu sei que meus irmãos, meus companheiros e companheiras do PT, muitas vezes não concordando com a tese, mas pela estratégia que se trabalha, tem sido muito decente. E eu acho que nós vamos construir isso pela unidade. Espero até que não haja a tese de se bater chapa, porque até agora, desde quando assumi a presidência desse partido, posso lhe dizer que nós não tivemos ainda
um único voto na executiva batendo chapa. Confrontação. Nunca tivemos um confronto. Tudo nós estamos construindo, dialogando, me dedico muito. E é isso que eu vou estar fazendo até a hora da votação da tese. Se tiver que bater chapa, faz parte do processo democrático do nosso partido. Mas eu estou trabalhando bastante. Tá. Hoje, conversando com alguns membros de partidos da base governista, eles disseram o seguinte, que o MDB faltam apenas alguns pontos para dizer definitivamente estamos juntos na chapa governista. E que um dos pontos seria o fato de o governador ter participado de um diálogo na tentativa de fazer com que o deputado federal Marcelo Castro apoiasse a candidatura de Marcos Vinícius, que é filho do deputado Temístocles Filho, a deputado federal. Marco Aurélio, perdão. Mas que o deputado Marcelo Castro estava disposto, porque a pretensão inicial do deputado Marcelo Castro era fazer um apoio a um outro nome que seria o de Severo Eulálio, filho de Kleber Eulálio, a deputado federal. Mas que ele estava disposto a ceder. E que esse seria o ponto que tinha feito com que o deputado federal Marcelo Castro não tivesse ido a campo ainda para falar a respeito da candidatura ao Senado. O senhor acredita que esse tipo de questão ainda pode ser um problema para o governador resolver? Eu tenho dialogado muito com o presidente do MDB, Marcelo Castro, do qual eu sempre declaro que tem uma relação de amizade há anos, né? E uma pessoa que tem uma excelente relação com o PT. Hoje ainda teremos mais uma rodada de diálogo, nós estamos conversando bastante. A estratégia do MDB, quem decide é o MDB. Eu não vou aqui emitir opinião. Se vai ser candidato A, candidato B, o Severo Eulálio é um deputado muito querido na região do Marcelo, porque sempre tiveram uma parceria muito grande, um nome que é muito bem quisto também no meio do PT, desde o seu pai, o Kleber Eulálio. Você até chegou a falar no nome dele como candidato vice, a vice. Eu sempre achei que era um jovem que dava uma revitalizada grande na candidatura de Wellington Dias, porque é muito inteligente, muito habilidoso, tenho inclusive várias parcerias com ele na região de Picos, onde eu sou muito bem votado. E sei que se fosse candidato a deputado federal, o Marcelo teria uma facilidade muito grande de passar os seus colégios eleitorais. Mas o Marcelo é muito habilidoso, essa estratégia quem vai decidir são eles. É óbvio que o nome do filho do presidente da Assembleia é uma pessoa do norte do estado, eu posso lhe dizer que pessoalmente eu não conheço a militância política dele, nunca tive assim reuniões, enfrentamento, me parece que é uma pessoa ainda que tem uma pequena experiência na militância de buscar uma vaga de deputado federal, mas com o apoio do presidente da Assembleia e do presidente do MDB, convencendo os aliados, eu acho que é um nome que tem tudo para ganhar as eleições. Mas essa questão eu não discuto. Quem decide a estratégia do MDB tem que ser o MDB. Muito bem. E Alaceno, CidadeVerde.com. Deputado, sobre a campanha presidencial, o PT não viabilizando a candidatura do ex-presidente Lula, qual o caminho que está se buscando nessa altura? Há a possibilidade de apoio ao Ciro Gomes, tem a questão do Haddad. Hoje, o que está se colocando hoje em relação a essa questão da candidatura à presidência da República, que de certo ou não tem um impacto também no Estado? Mantemos a mesma estratégia. Se você pega a pesquisa Vox Populi de ontem, o Lula cresceu mais ainda. Então, isso tem deixado a direita desesperada, porque mesmo o Lula estando interditado diante dessa prisão política, a sociedade está cada dia mais solidária ao presidente Lula. Então, o nosso candidato, nós esperamos apenas que o novo presidente do STF possa pautar os recursos que temos lá. Possamos até perder os recursos, mas é um direito e não nos convence não ser pautado pela atual presidenta do STF. Então, eu acho que sendo pautado, como todo mundo sabe que é um processo que foi fraudado, recheado de mentiras, as informações não se confirmam, eles não provam um único crime cometido pelo presidente Lula, e eu não acredito que as instâncias superiores possam manter um absurdo desse. Então, eu acho que o Lula, nós vamos registrar o nome dele no dia 15 de agosto, estaremos todos lá, registrando lá no TSE, e eu acredito que antes do dia 17 de setembro, que é o prazo limite, o Lula estará plenamente liberado para ser o nosso candidato, o seu próximo presidente, reunificar este país e devolver o Brasil para os brasileiros e brasileiras. Deputado, o fato de ser o próximo presidente do STF, Dias Toffoli, que tem uma história, né, de ligação com o Partido dos Trabalhadores, você acredita que isso facilita na hora de convencer a pôr em pauta? Não, eu acho que o ministro do STF tem que fazer o que tem que ser feito. Todo mundo tem relação com alguém, né?
Então, Gilmar Mendes tem uma origem bem declarada do PSDB. Mas ali, quando ele está como ministro do STF, ele tem que ser ministro do STF. Eu acho que tem que parar um pouco. Porque é ligado A, ligado a B. Quer dizer, hoje, 99,5% são ligados ao PSDB, ao MDB. Quando alguém que teve origem do PT aí não pode mais se manifestar, eu acho que é mais um preconceito que tem que ser superado, né? Porque é uma minoria absoluta ter um ou outro. Só que o Dias Toffoli, muito pelo contrário, as posições dele têm sido até muito duras em relação ao PT. Nós só estamos pedindo que o regimento daquele tribunal seja cumprido. Não queremos mais nada do que isso. Se tem um recurso, ele tem que ir para a mesa. Aí a gente ganha, a gente perde. Agora, não pode deixar de colocar na mesa, como já aconteceu naquele episódio do Fachin, que foi uma posição muito clara de prejudicar o presidente Lula por uma questão inexplicável. Isso é ruim para a sociedade. Nós queremos apenas que paute os recursos que estão lá e não tem como. Sendo pautado, o Lula será absolvido porque não tem nenhuma prova contra ele. É uma prisão política, só e tão somente porque a sua força política incomoda aqueles que se acham dono deste país e incomoda os interesses internacionais, com a questão do petróleo, que estão entregando para os norte-americanos. Então é isso que está por trás. Só precisa ter um pouquinho de compreensão do que está acontecendo para saber que o Lula é um inocente. E a gente não pode aplaudir, mesmo dos nossos adversários, que os inocentes sejam presos injustamente. Porque quando isso acontece com o meu adversário, amanhã esta maldade pode bater à sua porta. Então a lei tem que ser igual para todos e para todas. Lula não pode estar abaixo da lei, como nesse momento estão tratando o Lula. O Lula tem que ser tratado igualmente como qualquer brasileiro e brasileira. Deputada Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Me permita apenas convidar os delegados e delegadas que amanhã às 19 horas estaremos abrindo nosso encontro tático lá no Centro de Convenções. Quero ver cada companheiro e companheira, são 250 delegados e delegadas, e nesse momento político é importante contar com o calor humano e a militância dos delegados e delegadas desse partido tão querido que o Piauí e o Brasil gosta tanto. Aqui no Piauí nós já vamos aí, pelos dados que temos recentemente, a quase 40% de aprovação à sigla PT. Então nós temos razão de sobra para comemorar o carinho do Piauí em relação ao nosso partido. Portanto, conto com vocês amanhã às 19 horas lá no Centro de Convenções. Obrigado, deputado Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores.